Daniel, capítulo 1. Apenas um versículo, mas eu peço para que a igreja mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Daniel 1:8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Somente até aqui, pode se assentar. Senhor Jesus, muito obrigada por esta rica oportunidade. Como foi orado, eu assim recebo, que eu venha diminuir e o Senhor cresça. Meu Deus, meu Pai, prepara os nossos ouvidos espirituais essa noite para te ouvir, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dentro da necessidade de cada um, porque o Senhor sabe a forma de trabalhar com cada um de nós. Por isso, meu Deus, tira todo o embaraço da transmissão da palavra, Senhor, das nossas mentes de entender aquilo que o Senhor quer falar. Vá trabalhando no meio da nossa igreja, aqueles que estão nos assistindo em casa, que o Senhor possa alcançar com graça, com misericórdia, e tirando todo o embaraço também nos lares, Senhor Jesus, para que a Tua palavra seja transmitida, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te louvo e já te agradeço. Amém. Aleluia. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Daniel. E eu hoje fiz um título, hein? Porque os jovens sempre me perguntam: Su, qual é o título da pregação? E hoje eu coloquei assim: proteja sua aliança, rejeite as algemas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Daniel, que era um jovem, entender um pouquinho da história dele, que a palavra vai nos dizer lá no capítulo 1, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparências e instruído em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Amém? E o que a palavra está nos dizendo aqui nesse versículo? Que não podia ser qualquer jovem. Tinha que ser um jovem diferenciado. Tinha que ser um jovem, a palavra fala, que ele não tivesse defeito, fosse formoso, tivesse habilidades, conhecimentos, porque ele viveria no palácio do rei. Mas aonde ficava esse palácio, igreja? A palavra nos fala que esse palácio ele era na Babilônia. Então, naquela época, os jovens que tinham um futuro promissor, de linhagem nobre, jovens como Daniel, eles eram treinados para servir o governo do Império Babilônico como conselheiros do rei em relação a costumes e crenças. E aí, estudando a palavra, meditando nela, eu entendi assim, que Daniel, por ser jovem, ele tinha grande conhecimento, entendimento, e provavelmente porque os seus pais investiam nele, os seus pais orientavam, mas também porque ele cria no Deus vivo. Ele sabia que Deus, aquele que formou ele, era quem o orientava, era quem o guiava. E na noite de hoje a gente vai confirmar isso. Quando Daniel ele é selecionado para ele ir para esse império babilônico, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, Daniel nem se chocou, né? A palavra não fala que em nenhum momento ele resistiu, ele se chocou. Pelo contrário, a palavra fala que ele foi obediente. Ele foi cumprir a missão dele que ele tinha naquele lugar. E muitas das vezes assim somos nós, somos eu e você. Nós somos selecionados para cumprir determinadas missões em determinados lugares. Nós não vivemos 24 horas dentro da casa dos nossos pais, nós não vivemos 24 horas dentro da igreja, mas os nossos pensamentos, ele pode estar ligado no Senhor o tempo todo. A nossa mente, se nós pedirmos e clamarmos, a gente pode pedir para que o Espírito Santo conduza as nossas mentes e que a gente não venha desviar, não venha perder a convicção daquilo que o Senhor já plantou no nosso coração. E é isso que acontecia com Daniel.
Daniel, ele foi levado junto com os seus amigos. A palavra vai continuar falando lá no 1:6, que 1:6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abidnego. E aí eu fui entender por que eles mudaram o nome. Igreja, é incrível, né? Naquele lugar, naquele império babilônico, eles adoravam a deuses pagãos. E o nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que louvavam ao Senhor. A palavra fala que Daniel é Deus é meu juiz. Misael é quem é como Deus. Ananias, Javé é gracioso. Azarias, Javé é meu ajudador. Então, vocês acham que esses jovens, estando num lugar que era cheio de pecado, bagunçado, iria permanecer com o mesmo nome? A primeira coisa que eles fizeram quando esses jovens chegaram lá foi mudar os nomes deles. E quando eles têm o nome alterado, logo esses nomes fazem menção a deuses pagãos. E assim o mundo tenta fazer conosco. Os nossos pais, eles vão lá, eles nos abençoam, eles nos agraciam com os nossos nomes, eles nos orientam, eles mostram para nós o caminho que nós devemos seguir. E o mundo aí fora, ele tenta a todo momento trocar a minha e a sua identidade. Nós, como jovens, nós temos que tomar muito cuidado, porque antes nós éramos conhecidos como quem? Aqueles que estavam perdidos, aqueles que não tinham para onde ir. Hoje nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade em Cristo. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham a identidade deles bem firmada em Cristo Jesus. Eles sabiam quem eles eram para Deus. E aí eles foram para aquele lugar, tiveram os seus nomes trocados, não puderam fazer muita coisa contra isso, mas aí veio, a ordem para que o manjar fosse oferecido para eles, o manjar do rei. E vocês acreditam, igreja, que até a comida, a bebida, tudo que era ofertado para aquele povo, naquele lugar, era oferecido a deuses pagãos. E Daniel, ele sabia que ele não poderia se contaminar. Ele não ia trocar o Deus vivo a quem ele servia por deuses pagãos. E a comida naquela época era ofertada para esses deuses. E aí Daniel, quando recebe essa oferta, de estar diante do manjar do rei, de estar diante de comidas que perante os olhos dele eram comidas boas, eram comidas fartas. Imagina comigo, igreja, guloseimas, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que estava ali à disposição daqueles jovens. Mas Daniel, ele faz uma proposta para aquele chefe dos eunucos. E a palavra fala que Deus teve misericórdia daqueles jovens e tocou no coração do eunuco. E aí olha a proposta que Daniel fez. Ora, 1:9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante o chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E que petição ousada, Imagina, pedir para se manter apenas com legumes e água diante de tanta oferta que ele tinha ali nos olhos dele. E eu aprendo, quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei, meu Deus, todo momento aí fora é nos ofertado coisas que não é para nós. A palavra fala que
Muitas das coisas nós temos acesso. A palavra fala não, eu fiz um resumo. Muitas coisas nós temos acesso, mas não é porque nós temos acesso que é nosso. Não é porque temos acesso que vai ter coisa que vai ser oferecido para nós e nós não devemos tocar ou adquirir. E Daniel, ele sabia que aquele manjar ele ia ser ofertado todos os dias. Mas ele fez essa proposta de se manter apenas na água e no legumes por 10 dias. E assim sucedeu. Quando nós meditamos na palavra, a palavra fala que no final desses 10 dias, quando aqueles 4 jovens se apresentaram diante do rei, eles eram formosos em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que os magos, os astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Quando a gente volta um pouquinho na palavra, lá no 17, a palavra fala assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, e toda letra e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda visão de sonho. Por que eu estou falando sobre a questão dos manjares? Por que eu trouxe, o Senhor colocou no meu coração essa questão para nós meditarmos? Porque será que na onde nós estamos fazendo a diferença? Daniel, ele já estava sendo preparado para ir para aquele lugar, junto com aqueles jovens. Ele já sabia dos costumes daquele lugar, mas ele decidiu, ele foi fiel ao Senhor Jesus, a Deus. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel aos costumes, aquilo que ele já tinha enraizado no seu coração. E aí começa um grande mover, né? Um grande mover do Senhor. E o que eu aprendo é que muitas das vezes nós vamos ser provados, para depois sermos aprovados pelo Senhor. Aqueles jovens, eles estavam sendo provados por Deus, eles estavam ali diante dele, uma mesa farta, várias possibilidades para eles, mas eles recusaram. E assim o Senhor está falando para nós essa noite, que nós venhamos ter discernimento, inteligência, sabedoria, para reconhecer o que vem de Deus e o que é do inimigo, para aprisionar a minha e a sua alma, para nos algemar, para fazer com que nós venhamos andar como escravos. A palavra fala que o Senhor, ele tem aliança com os seus. E o Senhor fala para nós essa noite, que nós não venhamos trocar a aliança que nós fizermos com Ele, aquilo que nós já declaramos, por qualquer manjar que é nos oferecido aí fora. Aleluia, louvado seja Deus. E aí eu fui pesquisar uma palavrinha bem interessante, que a palavra no 1 fala que Daniel, ele foi exilado. E o que significa essa palavra exilado? Daniel, ele foi deportado. Quando a gente imagina, tipo assim, Daniel saiu da casa dos pais dele e foi para o Império Babilônico, a gente pensa assim, nossa, mas ele foi exilado. E o que significa essa palavra? A palavra exilado significa viver longe da sua pátria. Que ou quem estar num lugar isolado ou em um lugar de que não gosta, mas que não pode sair. E é isso que o inimigo da minha e da sua alma quer fazer conosco. Ele quer fazer com que nós nos sentimos pessoas exiladas, pessoas isoladas, longe de Deus. Ele quer fazer a todo momento que a gente venha se afastar da presença do Senhor, que a gente venha se sentir só, que a gente venha fazer com que o peso do pecado, o peso do mundo venha sobre nós. Mas Daniel, ele não deixou que isso acontecesse com ele. Mesmo ele estando num lugar onde ele não era acostumado, ele fez a diferença. Daniel e seus amigos, né? E aí, o que a gente aprende também? A primeira coisa que o inimigo ele vai tentar fazer comigo e com você, para mudar a nossa convicção de quem Deus é nas nossas vidas, é nos levar para fora do nosso ambiente. E é o que tem acontecido muitas das vezes conosco, jovens, com pessoas mais maduras. As pessoas começam a caminhada com o Senhor, mas vêm as situações, vêm as provas, logo nós nos desanimamos, nós fraquejamos, e a primeira coisa que a gente faz é nos afastar da presença do Senhor, sair da presença de Deus, nos afastar do ambiente que nos proporciona comunhão com Deus. Mas Daniel e os seus amigos, né, a palavra nos assegura
que eles não foram assim. Tinha algo diferente neles. Aonde eles chegavam, eles faziam a diferença. E eles eram reconhecidos por tudo aquilo que o Senhor já havia plantado neles. E eu coloquei até uma observação aqui, assim, cuidado. Apesar do ambiente pagão em que aqueles jovens estavam, e apesar de terem novos nomes, esses jovens tinham convicção de quem eles eram e a quem eles deviam lealdade. E nessa noite, será que eu e você, nós temos convicção do Deus que nós servimos? Nós temos convicção de qual é a nossa missão aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui? E quando eu fui pesquisar essa palavra convicção, o que é convicção? Porque você tem que ter convicção, a palavra está falando que nós temos que ter convicção. Convicção é a ação de convencer, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo para outras pessoas. Ou seja, você ser uma pessoa convicta, não é só você crer, mas você tem que ter ações que demonstram a sua convicção. Você tem que fazer a diferença na onde o Senhor te levar. A modo de que você, não só com a sua vida, mas também com aquilo que você fala, você transmita para outras pessoas. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, a palavra fala que ele era tão posicionado naquele lugar babilônico, naquele lugar, que ele era tão posicionado que as pessoas olhavam e falavam assim, ele não é só inteligente, ele não é só sábio. As pessoas notavam a presença de Deus na vida daquele jovem, na vida daqueles jovens. E assim também tem que ser nós, jovens. Aonde o Senhor nos levar, a glória do Senhor, ela resplandeça sobre nós, que nós possamos fazer a diferença, que nada venha mudar a minha e a sua convicção de quem nós somos, para onde nós estamos indo. Se nós ainda estamos perdidos na nossa caminhada, se nós ainda estamos com dúvida, a palavra do Senhor, ela tem respostas para todos os nossos questionamentos. A palavra do Senhor, ela não nos deixa dúvida. Por isso, medita na palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E Daniel, no capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, que a gente vai ver um desafio que Daniel teve, bem conhecido por nós, que foi o desafio de interpretar o sonho do rei. E a palavra fala assim, Daniel 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Muito fácil, né, igreja? Muito fácil. Eu ter um sonho e falar assim, neto, eu tive um sonho. Aí o neto fala assim, tá bom, conta o sonho que eu vou te dar a interpretação. É fácil, né? É fácil você abrir a boca, contar o seu sonho para alguém. Mas aqui, igreja, esse rei, ele teve um sonho e ele decidiu que ele não iria falar para ninguém o sonho. A pessoa, se ela fosse realmente mago, astrólogo, adivinho, sei lá o que, eles iam ter que saber qual que era o sonho. E aí, causou a maior confusão naquele lugar. O povo que era da confiança do rei, que era entendido, sábio, porque queria que o rei falasse primeiro o que tinha sonhado. E essa postura daqueles magos, astrólogos e adivinhos, irou o rei. E o rei falou assim, saiam todos vocês da minha presença, porque se vocês não adivinham, então, o que eu sonhei, eu vou mandar matar todos os sábios. E lembra lá no primeiro capítulo, quando Daniel chegou naquele lugar? Daniel foi levado para aquele lugar porque ele era sábio, inteligente, né? Então, Daniel estava na lista daqueles que iam morrer. Imagina só. Quando a palavra fala que no Daniel 2,
13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos. Os sábios buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Vamos imaginar essa cena. Eu estou sendo levada para ser morta e de repente eu vou lá e pergunto para aquele que vai me matar: mas por que o rei está tão bravo, está tão furioso que quer matar a gente? Eu fui ousada perguntar, porque muitos de nós, em determinadas situações que nós somos provados, nós nos calamos. E o Senhor, Ele não quer que nós venhamos, às vezes, nos calar. Ele quer que nós tenhamos ousadia, mas ousadia de Deus, para questionar aquilo que nos está sendo imposto. Porque senão nós viramos jovens marionetes, que a qualquer coisa que nos é falada, a gente aceita. E Daniel, ele falou o quê? Por que nós vamos morrer? E aí Arioque explicou para ele o que ia acontecer, e aí Daniel se apresentou diante do rei e pediu um tempo para que ele pudesse trazer a interpretação. Só um jovem muito cheio de Deus, cheio de convicção da parte do Senhor, é que seria tão ousado a ponto de se apresentar diante do rei e falar para ele assim: olha, me dá um tempo que eu vou trazer a interpretação para você. E aí a palavra fala lá no 17 que Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E aqui eu aprendi assim, que Daniel ele foi expor o caso para os seus amigos e juntos eles foram orar, para que Deus... Eles foram orar e pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E a importância de nós termos amigos de oração, amigos que se ajuntam conosco para guerrear, para fazer com que aquilo que está imposto sobre nossas vidas seja quebrado. O testemunho do João, ele falou bastante, né, que ele chegou na casa e o Neilton teve a postura de deixar claro que ali era um lar cristão. E essa semana eu tive uma experiência com a minha mãe no hospital muito interessante, porque a minha mãe, ela foi internada e o médico falou que ela iria tomar antibiótico na veia. E na hora eu pensei assim, meu Deus, antibiótico na veia é no mínimo 5 dias, 7 dias, né? Então eu falei assim, minha mãe vai sair daqui pelo menos, eu acho que sexta ou segunda. Não sei, vamos ver. E aí a minha mãe, passou-se os dias, né? Minha mãe internou na segunda. Aí na terça eu fui visitar minha mãe, e minha mãe falou assim, eu vou embora porque eu pedi para Deus para que eu não seja transferida para o hospital, para que daqui eu vá embora. Minha mãe estava na observação feminina do pronto-socorro perto de casa, o Glória. E aí eu falei assim, amém, mãe, louvado seja Deus. Mas, gente, eu falei, amém, mãe, louvado seja Deus, mas eu tinha certeza, eu tinha convicção que minha mãe não ia para casa, porque ela ia tomar um antibiótico na veia. E aí eu peguei e falei, amém, mãe. E ela virou para mim e falou assim, tem um anjo aqui do meu lado, ele não vai deixar eu descer. Eu vou voltar para casa. E aí, quando foi na quarta-feira, meu pai, a gente estava revezando, né, para fazer companhia para minha mãe, para não deixar ela sozinha. E aí meu pai falou assim para minha mãe, você já profetizou que hoje você vai embora? Aí minha mãe falou assim, eu creio, tomo posse, eu vou embora, em nome de Jesus. E aí eles oraram, fizeram a oração deles, que eles fazem juntos toda manhã. E aí a enfermeira entrou e falou assim, dona Helena, a senhora tem condições de vir tomar medicação na veia uma vez por dia, se a gente te mandar para casa? Aí minha mãe falou assim, tenho. Ela falou assim, então eu vou pedir para que a senhora, vou pedir a alta da senhora, porque a senhora está bem, está saturando bem, o susto foi só na segunda-feira, e aí a senhora vai para casa e vai terminar o ciclo do antibiótico em casa. Aí a minha mãe me ligou, era 9 horas da manhã, minha mãe falou assim, Suelen, eu vou para casa, eu tive alta. Gente, eu fiquei assim olhando, eu falei assim, a gente quer ensinar Deus a trabalhar,
A gente é muito limitado. Deus, ele é ilimitado, ele tem as formas de trabalhar. E aí eu estava conversando com a Rita nesse processo, e a Rita falou assim: Su, vamos orar para que a sua mãe, se Deus permitir, venha para casa antes de sábado. E eu falei: amém, glória a Deus. E aí, essa é a importância da gente dividir as nossas aflições com os amigos de Deus. Na hora que Deus usou a vida da Rita para confortar meu coração ali naquele momento com aquelas palavras, logo em seguida eu recebi a oração da pastora Ana pela minha vida, para que eu pudesse me acalmar, porque eu estava bem aflita. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele foi buscar os seus, aqueles que tinham o mesmo pensamento que ele, que estavam na mesma linha de raciocínio. Não adianta, jovens, não adianta vocês compartilharem a aflição de vocês com quem não tem a mesma linha de pensamento com a que vocês estão sendo ministrados. A palavra vai ter uma hora que vai ter divergência, vai conflitar. E Daniel fez o quê? Quando aquela situação veio sobre eles: vamos orar e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E sabe o que a palavra nos revela? A palavra nos revela que o Senhor deu a interpretação daquele sonho para Daniel. O Senhor revelou um sonho, um segredo. E Deus, ele não mudou, ele continua revelando o segredo para nós. Basta nós buscarmos. O Senhor nos visita em sonho, ele fala conosco em sonho, ele fala conosco através da palavra, ele fala conosco através do louvor. O Senhor, ele não mudou. E a palavra fala que Daniel, numa visão de noite, o Senhor revela o segredo para ele. E Daniel louvou a Deus. Gente, olha a oração de Daniel no capítulo 2, verso 20. Olha como Daniel falou com Deus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria, força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto. E aí a palavra fala, continua nos dizendo, que Daniel se apresentou diante do rei. E Daniel, a todo momento, quando Daniel se apresenta diante do rei para trazer a interpretação do sonho, a palavra nos fala que a todo momento Daniel dava honra e glória ao Senhor, porque por ele não teria condições de interpretar um sonho. Mas Deus, que é aquele que nos dá inteligência, nos dá sabedoria, faz nós conhecermos todas as coisas, fez com que a interpretação daquele sonho, não só a interpretação, Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel. E aí, lá no 28 fala que Daniel falou assim para o rei: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, se faz saber, ó rei Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias. Os teus sonhos e as visões da sua cabeça na tua cama são estas. E aí ele interpreta o sonho para o rei. Quando ele interpreta o sonho para o rei fica assim: não é possível que alguém... O Daniel foi tão detalhista, a palavra fala que Daniel tinha um espírito de excelência. E a gente precisa começar a tomar posse do que já foi liberado para nós nas regiões celestiais. E nós precisamos pedir para o Senhor espírito de excelência, inteligência, conhecimento, sabedoria. Todas essas coisas o Senhor já nos deu. Nós só precisamos acessar, nós precisamos pedir para que o Senhor, e reconhecer, porque nada nós somos, nada nós podemos. Tudo é sobre Ele, é por Ele. E aí, no 46, a palavra fala que o rei Nabucodonosor caiu o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Gente, que dificuldade que aquele povo tinha de reconhecer que Deus era único e suficiente.
tinha que pegar e relacionar Deus dos deuses. Tinha que relacionar alguma coisa, mas nós temos que ter essa convicção. O Senhor, Ele é único e suficiente na nossa vida. Ele não divide a glória dEle com ninguém. E é Ele quem nos capacita. A palavra fala que o rei, ele ficou mas tão impressionado, que ele deu ordem para que Daniel, aqui no 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também dos principais governadores de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Ou seja, Daniel pediu para que os seus amigos fossem com ele também nessa nova caminhada. Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Daniel não se esqueceu daqueles que um dia orou com ele, que colocou a situação nos pés do Senhor. Daniel foi lá. Quando Daniel foi agraciado, Daniel lembrou daqueles que os ajudou e teve graça. A palavra fala que Daniel assim consentiu. Daniel assim não, o rei assim consentiu, né? E Deus, ele tem a forma de trabalhar conosco. Ele tem a forma de fazer com que nós venhamos nos posicionar aonde nós estivermos. Quando nós meditamos no livro de Daniel, a gente sabe que Daniel, ele passou por desafios, os amigos dele também passaram por desafios. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, nada aconteceu com eles. A palavra fala que eles saíram sem nenhum chuvisquinho de fumaça. Quando Daniel foi para a cova dos leões, a palavra também nos fala que o Senhor fez aqueles leões jejuar, não permitiu que Daniel sofresse um arranhãozinho. E eu aprendi com Daniel, meditando nesses dois. Hoje eu quero me atentar só a esses dois capítulos, que fala sobre o Daniel e os seus amigos e a interpretação desse sonho. Mas o que eu aprendi com Daniel foi que nós precisamos ser fiel, independente da situação, independente do lugar em que nós estejamos, que nós precisamos ser fiel, obediente, que nós precisamos ter convicção de quem nós somos, para onde nós estamos indo. E nós estamos num culto de jovens, num culto onde a todo momento, para nós nos distraímos com facilidade. Então nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, nos direciona, guia os nossos passos. Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, aonde eu devo estar? Quais são as alianças que eu tenho que manter na minha vida? Quais pratos que está sendo oferecido para mim, que está fazendo com que eu me perca, que está fazendo com que eu troque a glória de Deus pelo prato que está sendo me ofertado? O que é que nós precisamos reconhecer essa noite? O que é aquilo que está nos afastando do Senhor? Eu não sei, eu não conheço os meus irmãos na sua intimidade, mas o Senhor, Ele nos conhece, e nós podemos falar com o Senhor, nós temos liberdade, nós podemos entregar as nossas situações para o Senhor e pedir para que, assim como o Senhor deu conhecimento, inteligência e sabedoria para aqueles jovens, que o Senhor também venha derramar sobre nós, derramar sobre as nossas vidas, espírito de conhecimento, sabedoria e inteligência, para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha se iludir com as coisas desse mundo. E aí eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Senhor. Tem uma coisa que eu gostaria de falar. Daniel, ele tinha um diferencial na vida dele, que era a oração. Daniel, o meio de comunicação de Daniel com Deus era a oração. A oração, ela tem muitos seus efeitos. Quando eu entrei, eu peguei um papelzinho ali, depois os irmãos, se quiserem, tem o nosso aquário de palavrinhas. E a palavra fala que, portanto, eu digo,
tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E o que eu aprendo é que a oração, a intimidade que Daniel tinha, o relacionamento de Daniel com Deus, a confiança de Daniel em Deus, fazia toda a diferença. Fazia com que ele fosse bem-sucedido em tudo que ele fosse fazer. E que eu e você, a gente não venha perder a nossa comunhão com o Senhor, o nosso tempo de oração com o Senhor. A palavra fala que Daniel, ele só foi para a cova dos leões porque ele se recusou a dobrar os seus joelhos diante daquela estátua, de adorar Deus, né, o rei. E a palavra fala que ele ia para casa e ele orava 3 vezes por dia. E aquela postura de Daniel trouxe inveja no meio do povo, fez com que o povo armasse uma armadilha, e Daniel, mesmo correndo risco de vida, mais uma vez, Daniel não rejeitou o seu meio de comunicação com Deus, que era a oração. E que eu e você também não venha trocar o nosso meio de comunicação com o Senhor, porque o que tem roubado, igreja? O celular, as redes sociais, muitas das vezes tem tomado o nosso tempo, tem feito com que a gente troque o nosso período de comunicação com o Senhor. Que a gente venha se monitorar nessa noite, que nós não venhamos trocar a nossa comunhão com Deus.